galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao Mais Do Que Finanças podcast. Gente, o Márcio, será que mudou de fisionomia hoje? Não, né? Vocês já sabem. Eu acho que quem acompanha o episódio já me conhece, já sabe quem eu sou. Mas hoje a gente inverteu os papéis. Hoje é um episódio muito importante aqui pro Mais Do Que Finanças. É o nosso 50º episódio, ou seja, episódio de número 50. E a gente decidiu inverter os papéis. Quem já assistiu outros episódios sabe que eu geralmente participo como co-host. Afinal, eu sou esposa do host oficial desse podcast. E hoje eu vou conduzir essa entrevista porque, afinal, é um episódio comemorativo e o nosso intuito realmente é contar a história dessa marca, contar a história do grupo, aprofundar um pouquinho mais aí em coisas que geralmente as pessoas não sabem, porque você sempre fica aqui desse lado. Então, acho que vai ser muito bacana a gente comemorar esse episódio de número 50, contando a história do grupo MKR, a Sem Dívidas, MKR Gestão e Finanças, e contar uma novidade aqui pro pessoal. Então, mozão, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast, que hoje me tem como host. Me sinto em casa, basicamente. Que bom. Primeiramente, eu jamais conseguiria fazer essa apresentação tão bela e 50º não sairia. É número 50 mesmo. 50 episódios muito legais, assim, a gente teve muitas pessoas aqui, todo mundo que tá nessa mesa aqui já passou aqui em alguns episódios, e a ideia é trazer histórias reais, contar um pouco do dia a dia, trazer um pouco sobre empreendedorismo, e hoje a ideia é que a gente possa contar um pouco da nossa história. Então, tô aqui com a Jéssica, se apresente aí para quem não conhece ainda você, dê um boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou a Jéssica, sou gerente financeiro da Sem Dívidas Bancárias. Atualmente atuo na MKR Gestão e Finanças junto com o Márcio, atendendo as consultorias e prestando apoio aos nossos clientes. Um belíssimo apoio, inclusive, né? Muito bom, muito bom. A gente vai contar um pouquinho da história dela aqui no grupo, né? Como é que foi esse desenvolvimento. E a ideia realmente é a gente falar um pouco sobre o negócio em si, contar uma novidade para você. Então, estou muito feliz aí de falar um pouco das empresas, mas vou deixar você conduzir. Ah, que bom! Se deixar, eu começo a falar sozinho aqui, ó, e a gente vai no monólogo. A gente só inverte o lado e você continua sendo host, né? Até porque eu gosto de ser entrevistada também, então. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que vai ser um episódio muito legal, porque além de falar das empresas do grupo, eu penso que dá pra gente trazer a visão do empreendedorismo e do ter uma empresa na prática ali, né? Afinal, é um grupo, tem mais de uma empresa. Além de ter as soluções que vocês propõem, vocês são realmente um exemplo de empresa que começou do zero ou recomeçou, né? Você vai contar um pouco dessa história e que foi crescendo, não só nos negócios, nos projetos, em número de clientes, mas em evolução de cultura de empresa, de equipe. E, é claro, tem muito mais para crescer ainda, né? E eu tenho o privilégio de poder acompanhar de pertinho e aprender muito com vocês todos os dias. Top. E ser assistida, inclusive. Que sorte a minha de ter vocês cuidando das minhas coisas, porque sozinha eu sou a típica cliente de vocês, em todos os aspectos, praticamente. Você pode até contar uns causos aí, tipo, de experiências. Uns causos pessoais, né? É. Não, deixa quieto. Tipo, deixa baixo. Não, deixa essa parte baixa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar apresentando, então. Eu penso que de onde surgiu o grupo, eu acho que vale voltar um pouquinho, né, da sua história, Márcio, que é... Márcio, tão estranho falar Márcio. Quem que é esse? Também cara? não vou ficar te chamando de mozão aqui, né? Eu acho que vale voltar um pouquinho na história. Você tem o hábito no Mais Do Que Finanças realmente de voltar aí na história dos seus convidados. Então, de onde surgiu a ideia de trabalhar com gestão e finanças, basicamente? Que foi, né, o pilar primário dos seus negócios, e depois como surgiram as outras empresas. Eu comento muitas vezes aqui que a minha história, né, tudo que a gente faz hoje começou lá no banco. Na época que eu entrei no banco, eu entrei menino, não tinha muita noção de empresa, não tinha noção de controle financeiro, de gestão financeira, não tinha noção nenhuma. Até pela criação que eu tive dos meus pais, né? Graças a Deus nunca faltou nada, mas meu pai e minha mãe não tinham também essa questão de planejamento financeiro, de organização. Então, era o típica família que falava de dinheiro só para dizer que não tinha, que era para economizar e que tem que trabalhar, e você vai vivendo naquele... Como é que eu vou falar? Meu pai ele era controlado, mas ele demonstrava que era desorganizado. Então eu olhava ali, tem que estar enrolado, passar cartão...
tá sempre usando cheque especial e tal. Então, quando eu entrei no banco, eu era essa pessoa, bem jovem, sem nenhuma experiência nesse sentido. E lá dentro eu aprendi muitas coisas. Então, a primeira ideia que eu tive para sair... Quando eu entrei no banco, eu achei que eu ia ficar ali por muitos anos, ia virar diretor e fazer uma carreira sólida dentro do banco. No meio do caminho, eu entendi que alguns valores não estavam batendo. E aí, até comentei num outro episódio que uma pergunta uma vez, qual que era o meu sonho? Em um treinamento de autoconhecimento, o sonho era ter um negócio, era empreender. Na época não era muito claro o que era, só tinha uma empresa. E isso foi mexendo comigo e eu quis ter uma consultoria para ajudar os clientes, que eu vi que os clientes tinham dificuldades com produtos bancários. Então, o início da consultoria foi voltado, quando eu saí do banco, para ajudar os clientes que eu via lá que não sabiam o que era um capital de giro direito, tinha muito produto, muita venda casada. Então, a ideia era ajudar o cara a melhorar o que ele comprava no banco. Então, basicamente, era isso. Conforme a gente foi vendo que eu tinha essa experiência de negociar os contratos e tal. Então, eu comecei a ajudar os clientes a tirar os produtos que ele não usava. Tinha cliente que, por exemplo, que tinha 15 consórcio e a empresa do cara era uma empresa de gesso. Tipo, cara, você vai ter uma frota de carro? Não, você tá sendo mal assessorado. E depois a gente começou a fazer as negociações de dívida e tal, eu fui aprofundando. Então, gestão em finanças foi uma consequência. Quando começou... foi realmente cuidando ali da vida bancária, depois dos produtos, renegociando as dívidas. Aí eu percebi que o cliente ele usava o banco de forma errada porque ele não tinha gestão financeira. Então a gente começou a cuidar ali das finanças dos clientes, organizar o fluxo de caixa. Quando a gente entendeu que o fluxo de caixa era uma deficiência da gestão do negócio, foi aí que eu comecei a melhorar essa questão de me aprofundar e conhecer mais sobre gestão empresarial. Então gestão em finanças foi uma consequência, até hoje é uma consequência. Nossa, que sensacional. E assim, você começou especificamente a empresa, os seus negócios, olhando para a dor do cliente, né? Sim. Foi olhar como as coisas funcionavam dentro do banco, até um determinado momento usufruir daquilo, trabalhar com aquilo, enfim, para depois olhar o que realmente as pessoas precisavam e aonde você poderia empreender para ter uma solução, né? A dor do cliente e saber o que eu sabia também, né? Sim. Porque, tipo assim... O bancário tem muito isso. Quando ele sai do banco, quando ele é mandado embora, ou ele pede para sair, enfim, tem um vazio, porque teoricamente nenhuma outra empresa, a não ser outro banco, ele vai desenvolver as mesmas funções. É tipo, bancário é bancário, né? Então assim, o cara, eu do financeiro. Não, cara, o bancário não tem noção de financeiro. Por mais que às vezes você é gerente de contas, você gerencia uma empresa ali, você não tem noção do que é um fluxo de caixa. Eu sou o melhor exemplo disso. Entendeu? Você não tem noção o que é como... eu vou trabalhar no financeiro de uma empresa. É totalmente diferente. Eu fui caixa no banco. Mas ser caixa num mercado é totalmente diferente. O bancário ele é doutrinado pelo banco a replicar o sistema bancário. Ele não aprende como gerenciar em situações diferentes. Sim. Eu falo porque eu fui bancária também. E assim... Não que minha memória seja um grande exemplo, né? Minha memória ela é fraca naturalmente. Mas, brincadeiras à parte, eu apaguei tudo da minha cabeça. As coisas que eu aprendi lá, eu considero que foram muito mais até comportamentais, de relacionamento e tudo mais, do que de teoria financeira, ou gestão, ou produtos financeiros mesmo. Muito pelo contrário, né? Até não querendo demonizar nem nada, mas trazendo essa visão do oposto, assim. Pro banco ou para quem tá treinando os funcionários ali, pouco importa se a aplicação daquilo no pós pro cliente vai ser funcional. 90% dos gerentes e das pessoas que são cobradas por metas ali, elas são a meta específica. O que vai acontecer depois daquilo, o cliente que arque com o pós, né? E assim, aí, como você falou, o cara pode sair e se adaptar. Só foi até o tema do penúltimo episódio com o Nilson do Supera, né, que trabalhou em banco também. Sim. Então, beleza, você pode pegar uma habilidade que você criou no comercial, uma habilidade de gestão de equipe, e aí você se adapta no mercado. Mas não é um negócio que você fala, tô pronto já, você tem que aprender, né? A não ser que você já é um gestor mesmo, um gerente de agência, ele tem uma empresa na mão. Tanto que a agência é um CNPJ separado, uma filial do banco, né? Então ele vai ter todo o controle ali de funcionário, de contas a pagar, receber. Depois eu quero voltar em um ponto que você trouxe sobre a gestão do negócio, né? E sobre como o banco gerencia seu próprio negócio. Depois pode falar. Não, e aí eu queria falar que assim, é diferente do nosso negócio hoje, que a gente replica muito tanto a nossa experiência, né? Então eu falo muito com a Jess sobre isso, que a gente, quando
cuidado financeiro da empresa, é claro que vai ter uma especificidade ali, mas é meio que padrão. O plano de contas, como executar isso. A gente pode pegar o nosso exemplo para mostrar para o cliente e aplicar, como pegar exemplos de clientes em si para fazer isso. É mais ou menos isso que a gente pega no dia a dia, né? Sim. A gente replica bastante das coisas que a gente utiliza ali, né? Na verdade, basicamente, a maioria das coisas que a gente passa hoje para o nosso cliente é basicamente o que a gente utiliza para nós. Porque a gente tem a experiência de que dá certo, que a nossa empresa está dando certo, então a gente replica isso com o cliente. Só que às vezes, né? Tem detalhes específicos, né? E também tem a questão da mentalidade, tal, coisa que a gente vai falar mais um pouco. Nesse ponto mesmo que eu queria voltar. Tipo, você se apresentou um pouco. E em que momento dessa jornada de negócio do Grupo MKR que a Gé entrou, né? Como gestora, ou como ela entrou nessa jogada toda, e eu queria falar um pouco sobre como vocês estão conduzindo os negócios até agora. Afinal, a Sem Dívidas, a MKR são empresas que, inclusive eu, nos meus negócios, vocês não tiveram a oportunidade de assistir, mas inclusive no último FBI eu falei muito sobre vocês como exemplo mesmo de... eu falo muito da parte comportamental, mas tanto da parte de equipe, implantação de cultura. O que eu ia falar do banco aquela hora a gente pega as coisas que são ruins e não quer repetir, mas pega muitas coisas que são boas, né? Eu lembro de você falando muito sobre... Você quer crescer e ter uma empresa? Quer crescer e ter lucro com a sua empresa? O banco é um excelente modelo de negócio a ser seguido e, obviamente, adaptado e ajustado à realidade de cada um para ter um planejamento estratégico, para ter gestão, para cuidar do próprio financeiro, para ter objetivos, metas e tal. E eu sei que hoje vocês são não uma empresa apenas, mas um grupo que realmente vive essa realidade, né? O banco, ele tem uma questão muito... Eu gosto, assim, claro que tem a questão dos juros abusivo, que a gente pode até falar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas tem negócios que têm margens tão grandes quanto de um banco. Porque um banco hoje paga muito imposto, tem muitos encargos, tem muito custo, né? Principalmente os bancões. Os bancos digitais é até um pouco menor o custo, mas mesmo assim ainda é um negócio grande demais, precisa de muito investimento e tal. Então não é simples ter banco no Brasil. Mas são negócios que são muito rentáveis pela gestão, não só pelo lucro eu empresto com 5% de juros. Tanto que tem negócios que tem mais de 5% ali naquilo que ele vende, muito mais, e não tem o mesmo resultado, porque falta gestão. Até porque o banco tem muito lucro na gestão. Eu sei que na época a gente trabalhou em agências diferentes, o meu gestor, ele contava ou tinha meta para uso de folha, para energia elétrica, para tudo, coisa que vocês conseguem, né, replicar hoje e fazer isso muito bem. Em que momento da sua jornada houve a contratação, houve esse primeiro passo, houve essa percepção de que você precisava crescer enquanto equipe e a Gé entrou no game? Vamos lá. Então, eu tinha uma sociedade com outro sócio e aí a gente decidiu seguir caminhos diferentes. Então, o Gabriel tocou os negócios dele, eu vim tocando o meu. E aí eu recomecei, né? Então, eu comecei a estrutura, fazendo as negociações de dívida. Já tinha na minha cabeça que eu ia refazer o processo. Então, eu ia trabalhar com consultoria individualizada, que é o que eu venho fazendo. E o modelo quando eu criei essa dívidas bancárias, foi nesse modelo de criar um modelo de empresa que pudesse ser gerenciado, que pudesse ser replicado sem depender necessariamente de mim, ter um método mesmo de crescimento. E aí chegou um ponto que começou a ficar... o negócio vai pegando rosca, os clientes vão chegando, e aí, preciso de gente para ajudar. Então aí foi o primeiro momento de contratação, né? E aí é legal porque eu falo muito das empresas que é importante ter um bom modelo de contratação. Então a entrevista com a Gé, eu lembro que a gente ficou acho que umas 2 horas falando mais ou menos, né? Então assim, também nem foi combinado, eu marquei o horário para mim ia ser em 30 minutos, que ia ser rápido. Só que a gente foi conversando, eu fui fazendo perguntas, e a gente foi se conhecendo, e aí, beleza, então contratei ela na época como estagiária, e um dos pontos que foi muito legal é que desde da função de estagiária, ela foi entregando a mais. Então, tipo, e tendo aquela dor de dono, que é um negócio que eu gosto de falar bastante na gestão empresarial, né? Que o time tem que ter essa vontade de cuidar, de fazer, e aí ela foi ganhando espaço. Então hoje ela atende os clientes, empresas, né, comigo, por toda essa jornada que ela teve. Então ela passou ali de estagiária, aí fiz uma proposta para ela ficar mais tempo, né? E depois disso foi gerenciando ali as Sem Dívidas, foi aprendendo a fazer o financeiro, se aperfeiçoando, e aí quando foi ver já estava pronta para fazer as consultorias também.
Então foi uma jornada mesmo, né? E pra você, como é que foi essa jornada? Isso que eu ia falar, detalha mais aí os momentos, né? Foi algo muito novo pra mim, né? Eu nunca tinha trabalhado nessa área de financeiro, mas também nem entrei pra isso, né? Eu entrei pra trabalhar como administrativo, como atendimento ao cliente. Então, o atendimento inicial dos clientes ali, quem faria seria eu. E aí a empresa foi crescendo e foi apertando. E aí eu comecei a fazer o financeiro também. E aí comecei a gostar. E o Márcio, ele atendia mais as consultorias na época. E eu ficava mais à frente ali dos clientes da Sem Dívidas, né? Então, fui aprendendo mais do processo. Na época eu não conhecia nada de processo bancário, de como funcionava. Então, eu ia tirando minhas dúvidas, aprendendo mais. Eu buscava saber sempre mais. Às vezes o Márcio estava lá, às vezes ele não estava. Então, eu buscava sempre aprender mais. E foi consequência. Então, fui aprendendo primeiro aprendi sobre o processo de atendimento ao cliente, atendimento inicial. Depois eu comecei a aprender um pouco mais sobre o financeiro. E aí, por consequência, eu comecei a aprender também sobre o operacional ali das Sem Dívidas Bancárias. E foi através desse início, né, que começou, inclusive, a processualização das funções que hoje tem dentro das Sem Dívidas, MKR e tudo mais. Vocês dois começaram essa empreitada muito juntos. Eu lembro que eu acompanhei de perto esse início. O Márcio tinha muito tudo organizado na cabeça dele. Tinham coisas que ele fazia, outras que ele já começou a metrificar. Mas quando vocês começaram a fazer isso juntos, começaram a surgir os processos, né? Que na época, quando a gente começou, o Trajano, que era o outro consultor, ficava com a gente ali. E como ele trabalhou no banco também, então ele tinha aquele processo padrão ali. Não era um negócio muito modelável, né? Então, tipo assim, ele já tem experiência. Como é que eu tiro a experiência da cabeça e coloco num processo onde qualquer outra pessoa poderia aplicar? E aí eu peguei a minha experiência das negociações e a gente começou a metrificar. Ó, toda vez que acontecer isso, é isso. Toda vez que acontecer aquilo, você faz isso. Então, a gente foi criando os manuais, né, da empresa. Se torna um processo muito mais fácil. Então, hoje a gente passa para os nossos clientes a importância de ter essa questão de processos. Porque para a gente foi algo que funcionou muito. Então, a gente começou, querendo ou não, uma empresa tão pequena e hoje a gente cresceu muito e funcionou à base do quê? À base de processualização. E hoje é tão mais fácil, né? Todas as pessoas que entram, elas passam por esse crivo da contratação, uma contratação assertiva, inteligente, mas o treinamento, ele é muito mais rápido, mais eficiente, tá mais fácil para as pessoas já entrarem e começarem trabalhando, né? Tem uma coisa que eu lembro, eu acho interessante da história da Gé, que a gente começou lá na primeira sede, né, da Sem Dívidas, era tudo muito caseiro. Digamos assim, né? E eu lembro de conversar com a Gé na hora do almoço e tudo mais. Tanto foi por acaso, entre aspas, é óbvio que você queria trabalhar, queria ter um bom trabalho e tal, mas você falava que você queria buscar a carreira de como é que fala? Concurso público e tal. E uma das coisas que eu, não é puxando sardinha, mas que eu admiro e como eu falo para todas as minhas mentoradas e tudo mais, que o Márcio, ele desenvolveu nas empresas e para a empresa dele, ele aplica muito os valores de treinamento. Então, vocês passaram por uma série de processos de desenvolvimento, tanto profissional, de aprender as funções, quanto pessoal, que você mesmo conta, né, nas nossas reuniões lá internas. Eu falo, nossas, porque eu participo super das coisas, mas você mesmo conta dessa evolução tão rápida sua. A gente tava brincando nos bastidores que você fez 2 anos junto, né, na empresa, e você tipo, super cresceu junto, né? Eu paro pra olhar assim, às vezes eu comento lá com o Márcio, comento com a equipe, que eu não me reconheço mais, não sou a mesma Jéssica que entrou. E assim como todos os nossos colaboradores ali. A maioria que entrou já não se vê mais como a pessoa que entrou. Então, é um processo que é muito bacana, sabe? Olhar assim e ver a evolução. Fazem 2 anos que eu tô ali com o Márcio e com o pessoal, e é um processo que pra mim que fazem muitos anos. Nossa, pra mim Na também. minha cabeça parece já que faz anciã, muito mais. praticamente. Até a gente tava falando sobre a questão da idade, né? Não parece. Por quê? Porque eu acho que foi um amadurecimento muito rápido. Fala pra galera quantos anos você tem, que o povo vai ficar curioso. Essa senhora... Essa senhora que vai completar seus 24 anos. Uma jovem senhora com 24 anos. Pois é. E é algo que é muito bacana, porque não foi só comigo que funcionou dessa forma. Então, eu acho que eu sempre busco essa questão de amadurecimento, essa questão de conhecimento e passar para as pessoas, sabe? Então, todos que entram ali, a gente passa aquilo que a gente tem de experiência
Até essa semana a gente teve uma conversa sobre isso, que a nossa ideia é passar tudo que a gente viveu, as experiências boas a gente quer replicar e as ruins a gente quer que os novos não cometam os mesmos erros para chegar mais rápido no sucesso ou no lugar desejado que eles querem. Então, eu busco sempre isso porque foi o que o Márcio fez comigo. Então, essa questão de amadurecimento rápido foi porque ele me ajudou a pular muitos erros ali que talvez eu fosse cometer e eu não cometi porque ele estava do meu lado ali como meu mentor. Então, hoje eu tenho essa visão de olhar para o Márcio e ver ele como meu mentor. Foi uma pessoa que me ajudou a chegar onde eu tô hoje e eu sei que vai me ajudar a chegar muito mais longe ainda. Com certeza. O nosso time, assim, ele é um time novo, né? Então, foi um dos pontos, talvez alguns acertos, né? Nas outras experiências que eu tive de negócios, eu tinha essa questão, não vou contratar pessoa jovem porque às vezes é muito imaturo, não tem muito... E aí você vai contratar pessoa mais velha e nada contra, mas são às vezes percepções, momentos diferentes. Então, eu faço um exemplo, toda vez que eu vou conversar com um empresário e na consultoria empresarial ali, o cara fala assim, tá bom, vou precisar de um funcionário para função X. Aí a minha fala é sempre, eu faço até uma analogia com o futebol. Tá, você pode fazer igual o Real Madrid, buscar ali quero um meia. O cara, vou trazer o Messi. Tá bom, você vai pagar e ele vai vir um cara caro, mas bom pra função. Ou você pode pegar um cara da base, que ele é mais novo, e você vai treinar esse cara, e aí ele pode virar o Neymar 2, ele pode ser o futuro do esporte aí. Então, só que você tem que estar disposto a treinar. Então, às vezes, não adianta você trazer o cara da base e achar que ele já é o Cristiano Ronaldo. Não vai funcionar. E aí onde muitas empresas perdem a congruência, né? Então, na Sem Dívidas, quando eu quis recomeçar o processo, a ideia era realmente pegar pessoas que não tinham experiência na área ali específica e capacitá-las. Então, é um dos valores. Mas que tivessem esse comportamento de interesse, de crescer junto, né? Um dos valores, um dos valores da empresa é aprendizado constante. Então, assim, são dois valores que eu vejo que faz muito sentido aqui. É aprendizado constante e entregar mais. Então, desde o processo seletivo até a hora realmente da contratação, pessoas que estão com essa vontade de crescer. E isso soa como música para os meus ouvidos. Tipo, ouvi a Jéssica falando, um dos nossos valores. Tipo, uma empresa só cresce quando a equipe toda, independente do nível em que o colaborador está, ele sabe os valores da empresa, ele veste a camisa junto. Mas não só que o colaborador veste a camisa, mas o líder, a liderança, que são vocês no caso, conseguem transmitir isso com sentido e com significado para a equipe, né? E não só para a equipe, mas para os clientes também. Vocês sabem que eu falo muito, né, de posicionamento e tudo mais. O quanto faz diferença vocês terem, por exemplo, hoje um grupo de empresas que trata de finanças, só que de um jeito tão humanizado, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode depois trazer, ao passo que a gente for falando de cada uma das empresas, é que o atendimento de vocês, ele é resolutivo, assertivo, ele vai tratar ali da questão do cliente de vocês, mas sempre de uma forma muito humana, sempre de uma forma, tipo, acolhendo o problema, seja uma empresa que está com dificuldade financeira ou problema interno ali na gestão, enfim, sempre com muito acolhimento, né? Eu acho isso muito incrível. Um ponto que, antes de a gente seguir aqui, colocar também que não acho que a equipe inteira evoluiu, né? Então, poderia falar de todo mundo aqui do time lá. A Lalinha entrou muito nova também. A Lalinha. Então, assim, o Marcos... acho que todo mundo que tá na equipe hoje passou por um processo de evolução muito rápido. Nós temos alguns assim. mais novos aí, mas que a gente já vê também. Já percebe nos próximos, assim, às vezes... É muito legal porque a pessoa entra e às vezes 3 meses depois, se você faz um PDI depois, que é uma reunião ali de alinhamento, já mudou as ideias, já mudou pensamentos, já mudou comportamentos. Então, você percebe ali que cada um vai buscando e a gente incentiva muito isso, né? Então, algumas práticas que a gente faz é nesse sentido. Porque foi isso que mudou meu jogo. Então, na época do banco, por mais que eu gostava muito, mas o banco tinha treinamentos, não vou falar que não. Só que para você ver como é que a gerência muitas vezes queima uma empresa que tem uma ideia boa. Tinha gerente que não mandava pro treinamento, funcionário, porque ficava assim, eu não posso ficar sem a Jéssica uma semana, então ela não vai pro treinamento. Então não fazia desenvolvimento com medo de perder ela ali na operação. Não desenvolvia por conta, não, mas aí mandava os ruins.
falava assim, não, a Jéssica é muito boa, eu não posso mandar ela. Então, vai o Zé ali, que eu quero mandar ele embora mesmo, então sem ele aqui... Olha a vai pra incongruência, né? Tipo... Aí, cara, você fala, como é que você treina? Manda o cara treinar, você manda o cara que você quer mandar embora, treinar, e o que você quer manter, você não treina o cara, velho. É burrice. Mas acontecia, eu vi muitas vezes isso acontecer. E hoje é uma coisa que internamente vocês têm o hábito, assim, gigantesco. Tanto os treinamentos que vocês fazem semanalmente, quanto as devolutivas que você, enquanto gestora da equipe ali, sempre faz e sempre buscando se desenvolver para realmente atendê-los bem, liderar cada vez melhor, né? Eu acho isso muito importante. E é legal a gente trazer, tipo, retornar. Tudo parte ali de uma empresa sendo criada com princípios e propósitos, com a visão de que ela quer ser escalável e replicável e tipo, beleza, como eu vou fazer isso? Eu lembro até hoje, um ano, que você virou decidido a saber como, eu não vou lembrar as 3 palavrinhas, mas como eu vou fazer esse ano a minha empresa crescer. Para isso tinha que fazer 3 coisas, que era contratar mais, treinar e vender mais. Vender mais, contratar e treinar. Eu não vou esquecer nunca disso, porque hoje eu venho numa fase na minha empresa que eu aprendo com você muito isso, que, enfim, a gente brinca que mesmo tendo mentor, às vezes é um pouquinho vagaroso, mas hoje que eu tô nesse lugar de uma empresa crescendo e vindo gente falar comigo, você vê que tem que ter processo, tem que ter visão, você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, você começou muito bem esse processo, e começar uma contratação bem feita do começo faz toda a diferença. Sabe o que eu fico pensando? Nada teria sido diferente. Tudo acontece da forma como é para acontecer, mas a sua primeira contratação muito importante foi a Jéssica, né? Então, tipo, ter acertado na mão logo nessa primeira contratação com alguém que consolidou o processo tanto ali junto com você, com certeza também acelerou o processo de materialização daquilo que você estava desenhando na sua cabeça. Quer dizer, em 2 anos, ou um pouco mais, né? Claro, de operação funcionando, a MKR, a Sem Dívidas, enfim, chegaram onde estão em termos de crescimento. Depois vocês podem falar um pouco disso, né? E para você ver como é que esse processo de contratação tem uma máxima que as pessoas falam na internet aí, você vai em curso de finanças e gestão principalmente, o cara fala, né? Contrate lentamente e demita rapidamente. Isso é uma máxima. Você vai ver um monte de gente com frase de efeito. Só que, assim, é fato isso. É importante, porque a gente no processo seletivo lá das Sem Dívidas... Hoje ela participa de todos e mais um pouco, né? Até dos clientes a gente faz. Alguns clientes específicos ali a gente atua no processo seletivo também. O que acontecia em alguns casos? Ela chegou um dia pra mim e falou, viu, tá dando ruim, velho. Porque o pessoal da empresa dos estagiários lá tá reclamando com a gente que a gente demora muito para contratar. Então, na hora que você liga pro candidato, ele já foi empregado. Só que aí, pra mim, assim, ó, livramento. Tanto que no processo da disposição também, eu demorei bastante, porque eu fiquei meio inseguro, assim, tipo, eu vou fazer, não vou, eu seguro, eu fiz algumas entrevistas e, tipo, não, vou esperar um pouco mais, aí foi vindo mais currículos e aí, tipo, beleza, então encaixou. E essa é a questão, que muitas vezes o empresário, ele fica ansioso. Tipo assim, que nem eu falei com o empresário hoje, que ele falou, ó, me ajuda na contratação, eu preciso disso pra ontem. Aí os 3 currículos que pinga na mesa dele, ele joga pra cima, o primeiro que aceitar ele pega a ligação. O menos pior, né? Não, ele, assim, é tipo você ir pra balada, e a primeira pessoa que você olhar no olho, você vai dar um beijo nela e vai casar com ela. Ô, Jé, você fez 3 entrevistas, aqui não tiver deitada... Né? Nossa! Conta essa história. Nossa! Foi no processo seletivo da Lalinha, da né? Lalinha. Eu fui fazer, o Márcio foi logo o primeiro processo ali que eu fui fazer. E eu peguei ali, selecionei alguns currículos. A primeira candidata que eu fui fazer a entrevista, ela deitada na cama. Eu falei, gente, não é possível. Eu fiquei com vontade de nem começar a entrevista, a hora que eu vi. Aí, ainda bem que foi no primeiro ali, né? Logo na primeira seleção ali, eu falei, não. Pelo amor de Deus, ali gente, não vale a pena investir muito pessoal, tempo mesmo. Se vocês forem fazer entrevista, não façam deitados. Pelo amor de Deus, não façam isso. Meu Deus. Ó, e assim, acho que a gente pode falar um pouco, tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, falar de contratação, né? E o olhar também, assim, é muito legal. Vou pegar esse exemplo da contratação da Lalinha, que é assim, ó, na seleção dos currículos, eu olhei o currículo e falei, muito, muito jovem, eu acho que essa aqui não.
E ela, tipo, olhou e falou, não, vou fazer a entrevista. Tipo assim, vou fazer a reunião. Ela fez a reunião, a primeira devolutiva foi assim, ó, que menina ágil, eu gostei bastante do jeito que ela fala e tal. Ela era tão nova e ela buscava, ela vendia Mary Kay, vendia Avon. Sabe, tipo assim, aquela atitude empreendedora com 17 anos, Sim, tipo foi assim. algo que chamou atenção. Aí a gente, tá bom, então vamos dar uma oportunidade. Aí eu fiz a entrevista de novo com ela e aí, tipo, realmente... E hoje ela é uma das meninas que mais tá crescendo junto com a empresa desde o começo, né? E melhorando cada vez mais. Esse processo evolutivo também aconteceu, assim, uma menina que hoje é uma mulher que tem aí bastante... Ambição, visão, dedicação. Sim. Mas é isso, então pra você ver que às vezes um pré-julgamento na hora de escolher, você poderia ter perdido um excelente profissional. Então é esse olhar mais humano, mais focado ali. Então beleza, vamos pegar aqui o ponto positivo e dar uma oportunidade e trabalhar isso. Então a gente vai aprendendo no dia a dia. E essa é a importância da gente ter um outro também, né? Porque às vezes desponta de um lado e o outro tá ali, né? Então, às vezes eu presto esse apoio pro Márcio, às vezes ele. Então, tem que ter ali um dando suporte pro outro. Porque às vezes uma coisa que pra ele tem uma visão, ele tem uma visão de algo, eu tenho outra. Às vezes eu tenho uma visão de algo, ele tem outra. Então, acho que essa é a importância de ter, assim, esses dois olhares, né? E participar, porque tem empresa que negligencia esse processo. Então, assim, tá bom, vai lá, Gabi, fala com a pessoa, se você gostar, essa discussão, essa conversa. E assim, a gente fez algumas entrevistas com o Marcos também, tipo assim, e aí, o que você achou? Olha, acho que nesse aspecto aqui eu não sei se é bom. Aí você para pra pensar, olha, é verdade, eu não olhei esse ponto. Eu só fiquei vidrada naquela fala que ele falou ali pra mim, que eu gostei. Mas talvez numa visão holística ali, tipo, vamos olhar os outros pontos. Uma entrevista na fase da época da contratação do Marcos, senão parece que você olhou um ponto ruim no currículo dele. Não. O Marcos estava com a gente fazendo entrevista com outra pessoa. Na fase da contratação. Tinha um candidato. Eu faço questão de corrigir porque o Marcos é um maravilhoso. A gente gosta incrível. muito dele, pra não ficar mal interpretado. Ele foi... Foi na fase da contratação. Espetacular. Tanto que ele foi promovido com um mês de trabalho. Então ele é um cara de muita postura, né? Então foi ele isso. Então, assim, foi realmente foi um fenômeno. Ele chegou, mostrou o serviço. Na entrevista foi muito bem. E no primeiro mês já mostrou pro que veio. Então, assim, houve uma evolução. Tanto que depois no dia a dia, gerou até uma questão, tipo, será que todo mundo que entrar vai ser promovido com um mês? Tipo assim, até uma competição, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente soube ponderar, né? Estruturar um processo, caso, claro. com certeza. Cada um, assim, lá a gente busca ser muito meritocrático. Justo, então, não tem essa questão de, eu tenho mais experiência, eu tenho diploma. Eu gosto muito da frase que esse cara tá muito em alta aí, o Elon Musk, né? Que ele falava, eu não preciso ter o currículo de Harvard, né? Mas eu posso ter as melhores pessoas para estar comigo. Que, inclusive, quem trabalha para ele, a maioria tem esse certificado aí, né? Então, essa é meritocrática, você tem uma equipe boa ao seu lado. E um dos pontos que eu vejo que eu acertei foi essa não prender. Por mais que eu sempre fui uma pessoa centralizadora, muito, muito mesmo, eu vejo que eu tô aprendendo cada dia mais, conseguir confiar mais nas pessoas e entregar mais, treinar mais e conseguir deixar cada setor hoje tocando. Tanto que, por exemplo, a gente falou, a GE toca lá algumas consultorias, ela toca a gestão lá das sem dívidas, mas a gente tem o Marcos que toca ali o operacional, tem a Lalinha que toca o comercial. Então, fica mais fácil você gerenciar uma empresa, porque não depende só da Jéssica, não depende só do Márcio, não depende só... Cada um ali, um pega na mão do outro e a gente consegue desenvolver o trabalho. Então, isso é um ponto bem legal. E você multiplica o seu olhar, que nem a Gé falou, né? O fato dela estar na operação, muitas vezes potencializa, tipo assim, olha, eu acho que na sua cabeça, às vezes, para um cargo, precisava de XYZ. Ela, na prática ali, percebe que precisa de XYZ, mas talvez de outras características também. Quem vai entender melhor, muito melhor do que às vezes quem criou a função, é quem tá lá no operacional durante o dia. Existe uma máxima, eu gostei disso, uma máxima que fala que sempre vai existir alguém que faz melhor do que a gente aquilo que a gente já faz bem, que nem você falou sobre ser controlador, né? É uma grande falha hoje dos empresários, empreendedores, ser controlador e muitas vezes não soltar, não dar essa oportunidade, porque não confia, né? Então acho que foi um processo muito importante. E com a gente mesmo foi assim, né, Márcio? Quando o Marcos entrou,
o receio ali de passar e voltar e foi tudo uma questão de ajuste. A empresa mudou muito a questão de operacionalizar tudo ali por conta da contratação dele, porque ele tem um perfil mais sério, mais posturado, onde ele tomou a frente ali de algumas coisas e hoje o processo ele é totalmente diferente. E bem metódico, né? Mudou pra muito melhor. Então, assim, foram mudanças ali que, ao meu ver, eu tinha uma visão, o Márcio tinha outra, e ele entrou com outra, onde a gente juntou esses 3 olhares ali e o processo ele ficou maravilhoso. Então, hoje, essa semana a gente fez uma reunião onde ele colocou algumas novidades ali que ele implantou ali pra gente, assim, a gente fica, nossa, como que eu não pensei nisso antes, mas ele teve essa ideia e foi maravilhosa. Então, assim, é uma coisa onde a gente deixa muito aberto pra eles. Tenham ideias, coloquem as ideias de vocês pra gente. Porque, às vezes, a gente tá meio de fora ali. Hoje eu digo isso porque agora eu fico mais nessa questão de consultoria, mas eu tô sempre ali acompanhando. Mas eles que estão operacionalizando ali, eles estão lidando com o cliente, eles têm mais esse contato. Então, às vezes, as ideias deles que eles trazem pra gente são ideias válidas, que vai melhorar e cada vez acrescentar mais. Então, a gente coloca muito isso pra eles hoje. E assim, é aquele negócio, né? A gente fala muito sobre que a empresa ela tá sendo construída, ela não tá pronta. Então, no processo seletivo já é falado, cara, essa aqui é uma empresa quadrada, onde você entra e vai bater o martelo ali porque já tá tudo pronto, desculpa, mas não é essa empresa. Se você tem essa expectativa, fica no mercado. A nossa ideia é constrói junto. Porque o processo está crescendo, os clientes, graças a Deus, estão chegando. Então, tem que estar aberto a esse tipo de desenvolvimento. Então, às vezes, vamos trocar o pneu com o carro andando, às vezes vai dar para parar o carro, às vezes não, e vamos que vamos. Então, e é muito legal do perfil. Então, a gente falou do Marcos, eu falei da Lalinha, vou repetir um ponto da Lalinha, que uma hora do processo comercial aconteceu, eu estava planejado assim, ó, vai seguir nessa linha. Então, a gente vai fazer essa etapa. A próxima etapa do comercial, onde eu vou implantar uma outra fase de treinamento, de apresentação, vai ser assim, daqui 2 meses. No meio do primeiro mês, ela já assim, viu, eu posso tentar fazer uma apresentação assim? Já. Então, assim, a proatividade fez com que acelerasse o processo e aí eu sentisse confiança. Então, vai, cara, treina, eu lembro até hoje a primeira ligação da Lalinha lá no canto pra falar com o cliente. Sim, ela ficou treinando no cantinho, lá na mesinha na Copa. E é assim, aí hoje tem uma equipe ali que ela tá gerenciando, a Larissa, a Camila. Então, assim, é mérito deles e a gente tá aqui pra treinar e direcionar. Então, esse é um dos grandes diferenciais do nosso negócio. Então, é aprendizado constante, treinamento. Foi o que realmente fez eu virar o jogo. Aprender, estudar, buscar conhecimento lá fora. A ideia é poder representá-los de uma forma mais leve, né? Então, apresentar o que eu gastei em anos, meses, de uma forma mais consolidada, que fica mais fácil ali aprendizado. E uma coisa que foi muito importante em todo o processo ali, que eu acredito que não só eu tenho essa visão, mas eu acredito que todos ali tenham, foi a importância do Márcio estar ali aplaudindo cada passo de cada um. Então, isso foi algo que ele passou pra mim e eu faço isso com eles também, de o quanto é importante você comemorar cada vitória ali dentro. Então, por exemplo, a Lalinha mesmo, nessa questão de ter conseguido fazer uma mínima ligação. A gente fez uma festa quando ela conseguiu fazer a primeira dela. E aí, é sempre isso. Sempre que eles conseguem fazer um acordo, sempre que eles conseguem fechar uma nova venda, é sempre uma comemoração. Então, é meio que uma regra, né? Sim. Sempre que conquista alguma coisa, a gente toca o sino, a gente bate palma, a gente comemora, porque é muito importante o colaborador ele se sentir importante dentro da empresa. Sentir que ele tá sendo visto, sentir que ele tá sendo aplaudido pelas pessoas que estão à volta dele. Então, eu acredito que isso é muito importante dentro das empresas também. Porque, às vezes, o funcionário ele se sente desassistido, ele se sente desmotivado. E isso traz uma visão de que não tô sozinho, tem pessoas que estão me observando, tem pessoas que estão me olhando, tem pessoas que torcem pela minha vitória, pelo meu sucesso. Então, isso é muito importante também dentro da empresa. E olha pra você ver que louco. Isso que você acabou de falar aconteceu hoje. Então não é um negócio que é longe, tipo assim, nossa, aconteceu um mês passado. Uma vez aconteceu, tipo. A gente fez isso. Tipo assim, a Jéssica descobriu um negócio hoje, que tipo, eu tava meses
buscando entender como fazer um acesso diferenciado lá para otimizar o nosso trabalho, porque sem esse acesso especificamente, cara, são horas de trabalho para conseguir as informações que saem no relatório que você tira em 5 minutos. Nossa. E tipo assim, aí eu tava falando pra ela, ó, tem um jeito, eu pesquisei, eu fui lá no Banco Central, eu pesquisei lá, precisa fazer isso. Aí ela foi, tá, a gente fuçando lá, pei. Deu certo. Uma salva de palmas pra Jéssica que funcionou. Então, tipo, é o que acontece, entendeu? E é com isso, é quando faz uma proposta que o banco aceita com desconto acima do que a gente colocou como meta, é quando tem uma ideia boa, enfim, essa é o ambiente que a gente busca manter lá. Tanto que teve casos que a gente, o colaborador era bom, mas por conta do ambiente, a gente, para proteger o ambiente, acabou optando por um desligamento. Então, decisões que muitas vezes um gestor ficaria, mas o cara é bom, tá, mas se você tem um Cristiano Ronaldo no time que o time não gosta, não vai com ele, o time não joga. Decai por conta que você, por preciosismo ali, ou por uma decisão não tomada, tá segurando e era, né, enfim. Eu já quero puxar para esse gancho pra gente começar a falar das empresas em si. Como a gente tá falando muito de gestão, eu acho que é bacana começar falando sobre a MKR Gestão e Finanças. E uma das coisas que eu fico muito feliz, tipo, realmente de poder acompanhar é ter o privilégio de ter vocês como uma escola mesmo, porque eu sempre fui empreendedora, mas eu aprendi o que é ter uma empresa recentemente. Qual a importância de olhar para tudo isso, e eu entendo sobre isso cognitivamente já há um bom tempo, porque afinal estamos juntos há um bom tempo, mas é muito recente isso de, ok, eu entendo olhando, mas agora eu preciso pegar isso que eu entendo olhando e colocar na prática no meu negócio. Existem um abismo muito grande entre você entender, saber, perceber, ok, e na prática tomar a decisão. Até porque, já entrando no quesito gestão e finanças, a gestão, ela tem... Acho que você pode até abordar isso, que de fato é a gestão, né? E ela é composta por diversos fatores. Um deles, especialmente, é o emocional do gestor. É como gerir as suas próprias emoções, gerenciar a equipe, conseguir transmitir a cultura e tudo mais, e gerir, obviamente, as finanças do negócio para dar base nisso tudo. Nenhum negócio sobrevive só de cultura ou só de gestão e nem só do financeiro, porque às vezes a empresa pode até ir bem financeiramente, mas se ela não tem cultura, não tem propósito, mas vai chegar uma hora que ela atinge o teto dela, ela não consegue escalar, não consegue ter uma boa equipe, não consegue se propagar. Então, acho que vocês podem começar falando da MKR, Gestão e Finanças. Depois dessa rasgação de seda e elogios que eu fiz, que de fato não é uma escola, é uma faculdade pra mim, realmente. Assim, a gente teve muito... É muito legal, porque como a gente trabalha com finanças, e aí a gente dá o apoio na gestão, a gente teve nos últimos anos aí uma pluralidade de clientes. Então, desde supermercado, padaria, transportadora, pizzaria, e-commerce, loja física, sei lá que mais. Prestador de serviço. Prestador de serviço, automotivo. Transportadoras. Enfim... Empresas do agronegócio, empresas de treinamento, imobiliária, mais de uma imobiliária. Então, assim, vários segmentos de nichos diferentes. Então, e cada um tem um ponto específico que a gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre como fazer gestão nesse tipo de negócio. Mas o que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é que o empresário, ele é muito sozinho. Ele se coloca numa posição de solidão. Primeiro, talvez que no dia a dia ele não se permite fazer uma gestão participativa. Por exemplo, é o que eu faço lá hoje na Sem Dívidas MKR, onde, por exemplo, a Jéssica participa diretamente de várias decisões. Às vezes, se eu já tomei a decisão, mas eu coloco ali, vou fazer isso, o próximo passo é aquele, a gente vai chegar ali por causa disso, disso, disso. Então, não existe um segredo, assim, nossa, o Márcio pensou sozinho ali, e, tipo assim, do nada teve uma virada de chave, assim. Não tem isso, porque eu gosto de fazer uma gestão participativa. Até pra ver se também, às vezes, receber viu, você não tá sendo muito louco, você já pensou que pode ter um buraco ali, então você não tem
olhos nas costas. Então é legal as pessoas que estão à sua volta também sentirem essa participação. Então o empresário muitas vezes ele não tem essa visão. Ele se tranca na sala dele, tipo, meus funcionários não podem saber quanto eu ganho, não pode saber se o negócio está indo bem, ou eles não são pessoas confiáveis, enfim, tem várias. Então eles colocam uma posição de muita solidão. Então ele acha Fica mais pertinho do microfone, senhor. Ele acha que tem que tomar decisão sozinho, né? Pra tudo e que ninguém pode ajudar ele. E aí muitas vezes vem numa posição de vítima também, que tudo dá errado porque só depende dele, ele tem que carregar o mundo nas costas e vai nessa linha. Então esse é um dos pontos que eu vejo que foi mais recorrente em todos os clientes, assim. Claro que cada um teve um jeito, né? Não vou aqui... E tinha uma dor quando vocês Era uma entraram dor, também. Tava óbvio. num momento de negócio diferente, né? Exatamente, aí a gente vai tentando ajudar ali em cada ponto, né? Às vezes o cara contrata para fazer um diagnóstico empresarial é uma coisa, o cara contrata para fazer uma gestão ali participativa é outra, ou só negociação da dívida dele, então num ponto específico. O que você traz aí, Jé? O que você lembra assim, de alguns clientes que foi talvez impactante para você? Teve uma história legal ali de... Eu acho que essa questão de contratação, o quanto isso influencia, sabe, dentro do negócio. Às vezes o empresário, ele tem tudo ali para dar certo, mas ele não quer. Então, assim, e às vezes acaba colocando, acho que isso aconteceu com vários clientes, coloca a responsabilidade de um empresário em cima das costas de um funcionário. Então, aí você acaba querendo que seu funcionário seja dono da sua empresa, mas você também não quer que ele seja dono da sua empresa. Então, é entender, sabe? O empresário, ele precisa se colocar na postura de dono da empresa. Então, e assumir o ônus e o bônus que vem com isso, né? Porque às vezes quer ser empresário, mas não quer... Ele quer só a parte de, eu vou faturar bem, vou ganhar bem e o resto deixa que os outros tocam. Mas não é assim. Quando você está à frente de uma empresa, quando você decide, eu vou abrir a minha empresa, eu vou contratar pessoas, eu vou lidar com pessoas. Querendo ou não, basicamente é isso. Então, você precisa contratar bem, você precisa ter uma gestão de financeiro, você precisa ter uma gestão do seu negócio, saber o que você vende, o que você faz, o que você quer entregar, quais os seus valores, qual a sua missão. Então, o empreendedor, ele precisa entender isso antes de qualquer coisa. Então, assim, não é só você vender ou só você lidar com pessoas na rua. Então, por trás de uma empresa, você tem a questão do financeiro. Que se seu financeiro não tá bom, abala tudo. Você não consegue contratar bem, você não consegue viver a sua vida bem, porque, querendo ou não, abala num todo. Então, não consegue otimizar sistema, igual vocês estavam falando anteriormente, né? Tipo... E a gente tem muitos casos de clientes que começam e param. Interrompe esse caminho. Por quê? Sabota, porque né? não consegue visualizar a importância que tem tudo isso. Então, às vezes, você... uma contratação errada que acaba desmotivando, ou comecei o sistema, mas leva tempo. Você tem todo um caminho ali a percorrer até você chegar e ter seu relatório ali. Então, não é só você chegar ali e... eu coloquei todas as informações. Não é uma receita pastel, pronta. Né? Então, é todo um caminho a percorrer. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa visão aberta e, principalmente, querer. Ele não precisa vir pronto, né? Mas ele precisa querer. Tá disposto. O ponto, assim, o que eu já trouxe aqui, me veio na cabeça um dos maiores, além do cara se sentir sozinho e não conseguir expandir, porque ele se prende mesmo, e aí ele fica sozinho e ele fica muito reativo. Então ele acha que não vai funcionar, porque há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, ele faz do mesmo jeito o negócio. Então deixa quieto se nesse sistema aí não dá certo. E dá. O mundo inteiro funciona, só a empresa dele que não funciona. Não é assim que funciona, né? Funciona de um jeito mais adequado. E um ponto que é muito latente isso é comunicação. Isso você é especialista, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente muitas vezes chega na empresa e faz uma pesquisa de clima, por exemplo. E aí a gente descobre que a maioria dos problemas já é notório, já é sabido, já está ali na cara do gol, o cara só não teve coragem, não teve energia, não teve disposição, ou a iniciativa de chegar e perguntar. Cara, se fosse você no meu lugar, o que você faria? Porque vem as soluções. O cara, você vai lá, faz uma entrevista. Quem está insatisfeito fala porque está insatisfeito, e às vezes o dono sabe porque o funcionário está satisfeito. Quando não sabe, ele poderia saber se mas ele prefere fechar os olhos algumas vezes, tipo né? assim, tá todo mundo satisfeito aqui mesmo. Tá, mas e o que você vai fazer? Pô, velho, você tá aqui com 10, 12 pessoas dentro do seu negócio, todo mundo com cara de bunda,
e você não tá disposto a melhorar o negócio. Tipo, eu falo muito que é função social da empresa dar uma condição pro time. Não é favor, né? Então, tipo, beleza. Ninguém tá fazendo favor pra ninguém. Nem o dono da empresa e nem o funcionário. Ninguém obriga o cara a ir lá trabalhar. É uma relação bilateral, precisa ter benefícios pros dois lados. Ninguém tá de graça ali. Tipo, se for de graça, ou você tem uma ONG ou você tá num trabalho escravo. Aí tá errado, é crime. Mas fora isso... Bruno, depois você coloca um cortezinho aí. Mas assim, fora isso, você tem essa questão do tipo assim, cara, então é uma troca e tem que ser justa a troca. Então tem muito empresário que ele quer ser injusto, tipo, eu quero ganhar muito, exigir, quero pagar pouco, ganhar muito, exigir muito. Aí, pô, você vai matar o time. Mas tem muito funcionário também que quer muito e não quer fazer nada. Sim. E Mas geralmente é a mesma pessoa que reclama que é difícil contratar, que ninguém presta, que ninguém tá aí pra focar em nada, é muito difícil, as pessoas não estão, né? Uma coisa que eu ia perguntar enquanto vocês falavam, obviamente vocês têm cases de muito sucesso e obviamente também tem cases de empresários e empreendedores que tipo, cara, nem se você for a pessoa mais forte do mundo e carregar nas costas a jornada inteira que não vai. O que vocês percebem que diferencia um gestor que quando procura vocês mesmo, beleza, tenho uma dor aqui, procuro gestão financeira ou empresarial para ajudar. O que diferencia o case de sucesso de vocês, o cliente que vai ter resultado, pro cliente que inevitavelmente vai dar ruim, não vai ter resultado? Qual o comportamento, qual a característica desse cliente? Você responde ou eu respondo? A disposição para fazer. Esse é o ponto-chave. O cara tem que entender assim, ó, a primeira coisa, se ele acha que ele contrata uma consultoria e a consultoria vai fazer todo o trabalho para ele, que a responsabilidade do resultado é da consultoria, pronto, já tá errado. Não vai dar certo. Que você não vai encontrar uma consultoria que... o trabalho de uma consultoria ou de uma mentoria, ele responde 50% do resultado. Porque eu vou lá numa sessão de 2 horas... Eu trago todo o meu conhecimento de 10 anos empreendendo, estudando e com milhares de clientes atendidos e vou entregar pro cara. Se ele não aplicar nos outros 5 dias, 6 dias da semana, não funciona. Não existe milagre, entendeu? E o cara, às vezes, ele quer milagre, ele quer que você faça pra ele. Fala, então você tem que me contratar pra ser seu operacional. Só que é outro valor. Você tá me pague muito bem, obrigada, porque, né? E a gente não concorda, porque se o cara, assim, ó, uma das grandes narrativas que a gente tem no nosso negócio é que eu não quero que o cara dependa de mim pra sempre. Quero não é saudável pra nenhuma empresa. No começo era assim, lá atrás, quando tinha outro negócio, a gente não era um negócio intencional, mas acontecia de ficar 2, 3, 5 anos com o mesmo cliente. E a nossa intenção não é ter esse cordão umbilical com o cara. Tipo assim, você vai vir aqui, a gente vai fazer um trabalho de 3 meses, 6 meses, dependendo da sua necessidade, dependendo da sua entrega, porque a entrega ela é compatível com o que... O próximo passo é sempre compatível com o que o cliente trouxe, que ele tá disposto e com capacidade também. Como ele construiu a escada nesse... Às vezes, tipo assim, tem empresas que o cara tem uma estrutura maior, tem gente pra fazer. Tem lugares que a gente vai que é só o dono. Então é mais devagar, aí fala, então você tem que ter mais uma pessoa, vamos treinar essa pessoa, vai testar, às vezes contrata e a pessoa não... Então, assim, tem uma linha, mas tudo começa com o dono. Então, aquela frase também, de novo, né? A empresa é o reflexo do dono, ela é fato. A Jé falou disposição, né? Que é muito importante. Você falou mentalidade. O que vem antes? Mentalidade ou disposição? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, é a mentalidade. Porque se ele não tem a mentalidade de mudança, ele não vai chegar. Ele não vai nem chegar pra gente. Perfeito. Ou às vezes ele chega, fica... dias e sai. Ele chega na urgência, bateu água na bunda, ele vai lá, pelo amor de Deus, negocia pra mim, me ajuda, eu preciso fazer. Quando começa a baixar esse limiar dele de ação, tipo assim, ele foi meio que obrigado, alguém indicou, alguém falou, e aí quando ele percebe que ele vai entrar na zona de conforto de novo, por exemplo, tem cliente que nos primeiros meses foi um foguete, começou a executar um monte de coisa, só que aí chegou numa zona de conforto pra ele. Já tá bom isso aqui. E às vezes querendo que o cara desenvolvesse mais, Vocês do lado de cá enxergando aonde ele pode chegar e ele chegou ali no... Aí ele freia. Então teve algumas reuniões que eu fiz com alguns clientes, foi muito engraçado. Eu compartilhei isso com você. Que eu me senti assim, nossa, cara, essa empresa é muito top, dá pra fazer colocar um monte de ferramenta aqui. Vai voar. Que nas reuniões eu trazia e os caras assim, freia. Calma, vai devagar. Eu tô
tô na outra ferramenta. Então, eu aprendi a ouvir mais. Então, tipo, o que eu vou levar para esse cara que tá dentro das possibilidades dele. Então, esse foi um ponto também de ajuste. Talvez é o principal ponto de ajuste nos últimos meses. A gente entender como criar um produto, um serviço, né, especificamente, que pudesse se acoplar na necessidade do cliente. Então, é tipo a lei do Pareto lá, os 20% de ação que gera 80% de resultado. Porque às vezes você também traz muita perfumaria ali, que tem empresas que vão executar e vai dar muito bom, mas muitas empresas podem se perder nesse processo. E nesse meio de caminho, como que vocês dividem as tarefas entre vocês num processo de gestão e financeiro, por exemplo? Qual parte fica mais com o Márcio? Ou que tipo de empresa, que tipo de cliente? Qual parte a Gé atende nesse aspecto? Como vocês conduzem o processo em si? A Gé, hoje, ela fica muito mais a questão do operacional do financeiro. Ela é muito mais ninja do que eu. Sistema e mas tal. a questão de implantação de sistema, de treinamento. Inclusive, sextou o nosso treinamento. Então hoje eu percebi uma habilidade nela de entender rapidamente como funciona o sistema e conseguir organizar de uma forma que eu faço também, mas ela é mais rápida que eu, ela vai melhor. E ela acabou se expondo muito mais tempo à ferramenta em si, Isso. então você sabe cada detalhezinho, né? Aquilo que você falou, né? Por mais que eu fui lá, eu que busquei a ferramenta, eu entendi essa ferramenta tem tudo que eu preciso. Só que, beleza, eu tenho uma visão mais estratégica do negócio, então beleza, eu quero esses indicadores, esses resultados, esses relatórios. Então eu sei ler o relatório, eu consigo pensar sobre ele, só que na hora de aplicar, como a Jack fazia o nosso e foi se especializando, aprendendo todos os dias, hoje ela sabe coisa lá que eu não faço ideia, eu já aperto o botão lá pra fazer, e aí, tipo, quando chega no ponto, já vem cá comigo, mostra aqui o que você fez, que eu preciso de ajuda. E aproveitando que a gente tá falando da MKR em si, que tipo de clientes ou que tipo de dores, necessidades dentro da MKR, gestão e finanças, vocês conseguem atender e conseguem ajudar? E aí, que clientes a gente atende? Hoje eu pego mais os clientes com questões financeiras, né? Então, organizacional, né? O financeiro, ele é um reflexo do dono da empresa, né? Então, geralmente vem pessoas desorganizadas, pessoas que às vezes até faturam, tem um lucro bom ali, mas não consegue ver o resultado da empresa. Então, aí acaba desmotivado porque não consegue entender ali, minha empresa tá dando certo, minha empresa não tá. Então, assim, o financeiro hoje, ele é a base da empresa. Então, não adianta você ter um todo ali, ter uma empresa enorme e não saber o financeiro da empresa. É impossível isso. Então, basicamente, o cliente, ele vem pra gente ali com a dor de não consigo olhar para o meu financeiro, não consigo ver ali um resultado. E aí, nós aplicamos ali as nossas ferramentas. Então, implantação de sistema, implantação de ferramentas para visualizar indicadores. Então, colocar em prática ali, depois dessa implantação, né? Olhar para o financeiro do cliente e visualizar ali. Então, onde que tá despontando, se tem lugares que estão tendo um gasto maior do que outros, se tá certo, se não tá, como que tá o prolabore do empresário, se tá dentro, se tá fora. Então, fazer toda essa análise. Então, é um processo e por conta disso, às vezes, né, que o empresário acaba não querendo, né? Porque, querendo ou não, a gente toca realmente dentro da ferida, né? Então, é uma dor e ele vem pra gente curar essa dor. Mas antes de curar, você tem que limpar e dói e depois vai cicatrizando. Sarar, né? Então, é um processo. Mas, na questão da consultoria financeira hoje, esses são os maiores casos que nós pegamos. Então, é o cliente que ele não consegue enxergar um resultado do financeiro dele. Então, ele vem basicamente para organização financeira mesmo. E essa organização, ela vai gerar resultados práticos, né? Então, desde empresas que estão crescendo, o cara ele vê crescendo o negócio, mas ele não tem o controle. Ele, tipo assim, tá, beleza, entrou muito dinheiro, mas da mesma forma que entrou, saiu. E se eu dobrar de tamanho, será que eu consigo me manter de pé? Ou se eu tiver qualquer dor de barriga aqui, será que eu consigo controlar esse negócio? Não consegue ter visão. Essa clareza, né? Tipo assim, tá bom, tá dando certo, tá sustentável. Então, às vezes, tem empresa que cresce e tá precificando errado, tá com custo errado. E aí, quanto maior a queda. Então, é importante ele ter essa percepção. Outros casos também são clientes que estão numa situação já
um pouco mais desgastado, ele já está muito tempo desorganizado, então ele não tem resultado de longo prazo. Então a empresa gera muito esforço, ele trabalha muito e vê pouco lucro. E às vezes ele se perde, porque ele nem sabe nem quanto que ele tirou de dinheiro para ele, porque as contas da empresa e da pessoa física já estão totalmente juntas ali. Então ele não tem esse controle, ele não tem esse discernimento se o negócio está dando bem, está dando um bom ali o lucro, ou não. Ou quais são os negócios. Às vezes é mais de uma linha de atuação, né? Às vezes o cara tem loja física e online, às vezes ele tem vários produtos, então ele não sabe se o produto A tá dando certo, ou B, ou C. Ou consequentemente, não sabe onde botar o foco, onde pausar a operação, onde investir, quais são os próximos passos. Multi-empresas, né? O cara então tem uma prestação de serviço e uma indústria. Qual que dá lucro de fato? Porque ele junta tudo num negócio só e às vezes uma tá pagando o custo da outra. E aí ele empata porque ele tem uma ali que tá vazando e a outra que tá jogando água. Então, tipo, cara, não é mais fácil. É um balde furado, ou né? você tampa o buraco, ou você tira esse balde e fica só com o balde que tá com água, que tá com lucro. E uma questão. Dentro do processo de vocês existe a gestão financeira, a consultoria financeira e a consultoria empresarial. De qualquer maneira, a consultoria empresarial começa pelo mapeamento do financeiro para entender a situação da empresa ali, entender quais os passos ela pode dar ou deve dar, ou não necessariamente. Uma consultoria de gestão empresarial, por exemplo, ela pode contratar vocês só para uma questão organizacional, só para uma questão de treinamento, contratação de equipe. Hoje, a parte de consultoria empresarial, ela virou uma mentoria empresarial. Então, a gente aplica consultoria também, até para entender, porque muitas vezes o cliente ele não tem essa parte estrutural que a gente falou de planejamento estratégico, de definição ali das metas, de propósito. Ele não tem a base da cultura da empresa dele, então o time está insatisfeito, não tem liderança, não tem gestão do negócio. Então, muitas vezes só o financeiro por si só não vai resolver. Então, por exemplo, a gente teve um caso recente aí que a gente foi contratado para cuidar da dívida. Aí da dívida a gente entendeu que faltava gestão financeira, porque não tinha controle nenhum, era no caderno lá amassado, então anotava lá. E aí, dali, quando você vai entrevistando o empresário, vai conversando com ele, vai aprofundando, você percebe que não tem gestão nenhuma. É uma empresa que, tipo assim, cada um por si, Deus por todos, e, tipo, não tinha comunicação. Não tinha liderança, não tem clima, muito desperdício, muita falha, muito estresse. Então não adianta eu cuidar, beleza, eu vou pegar lá, vai no financeiro e ajusta o financeiro. Beleza, ela vai apontar um monte de... tá tendo prejuízo aqui, custo alto, tá se matando para pagar. Beleza, mas se não melhorar as pessoas... O prejuízo financeiro vem do humano do negócio e da falta de gestão então, disso. Tudo é importante. Então não adianta falar, então o financeiro não é importante, a gestão é importante. Okay. Claro que não. Tudo, né? É uma engrenagem. Então beleza, se eu quebrar num relógio, se uma engrenagem não funciona, trava o relógio. Tem que funcionar tudo em perfeito andamento. A verdade é que no trabalho de vocês vão avaliar a situação, entender por onde cada trabalho vai começar, até onde cada trabalho vai, dependendo da necessidade de cada cliente, né? Cada empresa tem a sua particularidade, né? Então, como hoje a gente trabalha com... nós pegamos poucas empresas assim do mesmo ramo, né? Então, cada uma tem a sua particularidade ali. Assim como os ramos são diferentes, cada uma tem uma dor que tá latente ali. Às vezes tem um problema no financeiro, mas tem um problema que tá sobressaindo ali o problema do financeiro. Às vezes um problema é no custo, às vezes um problema é nos funcionários, às vezes na entrada. Então, assim, beleza, a gente faz o diagnóstico, sua empresa tá tendo tá no ponto de equilíbrio, ela empata. Então precisa vender mais. Tem que vender mais. Então, beleza, dá para reduzir custo, para tirar uma gordurinha aqui. Muitas vezes o empresário já fez bastante coisa também. Então, intuitivamente, ali pelo game do dia a dia, né? A vida foi tirando ali e tal, beleza. Então, eu não consigo... se eu for cortando a árvore todas as pontas, daqui a pouco tem um toco. Então, é mais fácil plantar mais árvore para ter mais fruto, ao invés de ficar matando ali a coitada da árvore. Então, muitas vezes aí o foco vai ser o quê? Então, o foco vai ser criar um processo comercial, novos canais, ajudar o empresário a pensar em novas frentes de faturamento. Definir meta, colocar o prazo no qual ele consegue cumprir aquilo, né? Teve empresa que a gente começou o trabalho ali que a empresa não tinha meta.
Não uma só, várias. Eu tô entrevistando com propriedade de causa aqui, porque a minha empresa, ela tá crescendo junto com esse processo, né? Então, tipo assim, e a meta é legal, assim, porque, por exemplo, não é trazendo um ponto aqui que... Por que o financeiro, como a Jéssica falou, é muito importante? Porque a gente faz as metas com base no financeiro. Uhum. Não é olhar assim, beleza, sua fábrica tá bonita aqui, vamos triplicar o tamanho. Eu prometo dobrar o tamanho. Cara, é lindo, se dobrar, ótimo, parabéns, mas tem coisa que não é factível. Então vamos olhar os números. O que os números me dão de base? Aí a gente vê capacidade produtiva, quanto de custo que vai ter, se tem capacidade financeira para dobrar, porque às vezes não tem dinheiro para dobrar. A gente tem um cliente lá que ele tá para dobrar o faturamento porque ele ganhou uma negociação com o maior cliente dele. Ele tá desesperado porque ele não tem grana. Porque se o cara falar assim, você começa amanhã, amigão, ele quebra porque ele não tem grana para fazer o primeiro aporte ali para conseguir dar conta da demanda do cliente. Olha que loucura. Que foda. Então, o mundo inteiro querendo crescer e um cara que tem capacidade de crescer. Então, qual que é o nosso trabalho? Ajudar o cara nesse processo. Então, como é que eu vou buscar linha de crédito? Como é que eu organizo o caixa para ele ter essa condição? Eu acho legal a gente emendar na novidade agora que você falou sobre buscar linha de crédito, dá para puxar o gancho. Então, um dos motivos pelos quais esse episódio é especial, além de ser o 50º, repete comigo, 50º. 50º. Aí sim, aí o Bruno acelera 2x, vai ser 50º. É o 50º episódio, mas também é o lançamento, a inauguração da MKR Soluções Financeiras. Então conta um pouquinho mais aí. É isso aí. Quando você fala grupo, é um negócio que eu sempre tive essa vontade. Então, desde quando eu comecei a empreender, não sei porquê, mas eu sempre pensei nessa... de uma coisa ser complementar a outra. Tanto que, vou dar um passo para trás. As Sem Dívidas e a MKR, elas andam lado a lado porque uma empresa complementa a outra. Muitas vezes o cliente chega nas Sem Dívidas endividado, com dívidas bancárias, e aí em algum momento ele acaba contratando algum produto nosso da MKR, que a gente vai fazer um planejamento financeiro, um diagnóstico, uma consultoria específica, vamos organizar ali o financeiro, e em alguns casos a gente toca até a gestão da empresa junto com o empresário. E aí, com base nisso, então pensando nessa forma mais holística de atender o cliente, surge a MKR Soluções Financeiras para satisfazer uma necessidade dos nossos clientes. Então, lá atrás, como a gente começou também ajudando o cliente lá a organizar o banco e depois melhorando os processos, foi a mesma coisa. Então, o que é a MKR Soluções Financeiras? É a nossa empresa que traz essas soluções para agregar tanto nas Sem Dívidas bancárias como na MKR Gestão de Finanças. Porque muitas vezes a gente faz a consultoria, você precisa de crédito. Aí fala, então vai lá no mercado, seja feliz, busque alguém que te empreste dinheiro. Não é tão simples assim hoje. Primeiro, existem empresas idôneas e não idôneas. Então o cara já precisa ter um crivo para saber quem que é bom, porque a gente, infelizmente, lembra dos primeiros clientes nas Sem Dívidas, que o cara ligava lá e falou, viu, eu acabei de cair num golpe. O cara falou que ia me emprestar 50 mil, mandou depositar R$500, e aí o cara me bloqueou. E aí ele queria negociar com a gente. Dá pra negociar isso? Não, amigo, não é comigo. Isso aí é polícia. Golpe, né? Golpe. Você tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que ir atrás. Infelizmente, você perdeu dinheiro. E acontece de balde, infelizmente, no Brasil. Então, por mais que esteja evoluindo aí as prevenções, as proteções, tanto que a maioria dos bancos, você entra lá, tá lá, não aceite, não coloque os negócios. Mas existe. Então, o cara vai correr o risco, porque muitas vezes o banco grande não vai trabalhar com crédito hoje por conta do cenário atual. Os bancos grandes não estão trabalhando tanto crédito assim. Então a gente foi buscar ferramentas, parceiros, para que tenham uma linha diferenciada para atender a necessidade do nosso cliente. Então um dos produtos da MKR Soluções Financeiras é o crédito. Então créditos estruturados com garantias ali, às vezes imobiliárias, às vezes garantia de veículo, uma operação mesmo de antecipação de recebível, uma organização para o cliente poder lidar com a dívida bancária dele. Então ele vai precisar de alguns players para ajudar ele a passar por um momento de dificuldade, porque quem tem dívida passa por um momento de dificuldade para transacionar o dinheiro, para poder receber dos clientes, para poder fazer os pagamentos, para poder juntar o dinheiro para pagar a dívida com o banco. Então não é só dever,
ele precisa ter apoio. E a própria Isso. facilidade que o cliente que tem, por exemplo, uma assessoria, seja nas Sem Dívidas Bancárias ou numa empresa que está precisando ali da gestão para conseguir linha de crédito em um meio não tradicional, que não seria os bancos, mas sim, enfim, outras questões. A facilidade de ter essa ponte de quem vai fornecer o crédito, saber que está sendo intermediado por alguém que já fez uma análise, no caso, um gestor. Dá uma certa segurança a mais para quem está analisando aquele caso. Então, não é como o cliente que está precisando do dinheiro e bate na porta seco lá de um cara para emprestar dinheiro para ele. Não, ele tem esse intermédio de uma pessoa que veio com estudo de caso, com suporte e que até dá mais garantia para o recebedor, né? De quem vai ceder o dinheiro. E pro pagador também, porque o que acontece? O cara que chega nas Sem Dívidas, por exemplo, qual que foi a besteira que ele fez? Ele tinha um problema financeiro. Fato, faltou dinheiro na vida dele, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Em algum momento ele recebeu menos do que ele precisou de dinheiro para pagar e aí ele usou um limite. E aí foi um empréstimo, foi um financiamento, ou ele sonhou demais e aumentou muito o custo dele e esse custo voltou com o endividamento bancário. Esse foi o ponto. E aí o que acontece? Então eu vou repetir o padrão. Então quando o cara vai, eu quero crédito, calma. Para que você quer esse dinheiro? Então vamos avaliar, porque normalmente são linhas mais estruturadas, então tem garantias. Tem um risco. Então eu não vou colocar o risco, o patrimônio desse cara em xeque só porque ele precisa de dinheiro. Então antes de ele tomar essa decisão de tomar o crédito, você avalia para ele A se gente essa é a ajuda. melhor Sim. solução mesmo ou não, né? E aí, beleza, estruturou, tem um propósito, tem um plano de pagamento, tem uma estrutura, dá para fazer? Dá, então vamos. Enfim, então as soluções da MKR tem a questão do crédito. Quais mais você pode listar aqui? Então, aí o crédito é uma das funções. A gente tem, muitas vezes o cliente ele não conhece outros meios de movimentação bancária, por exemplo. Então o cara acha que só os bancos grandes que funcionam, que é seguro. Então a gente tem alguns bancos digitais que a gente pode trazer uma solução com um custo muito mais em conta para PJ. Bancos que tem uma segurança ali para ele poder movimentar o dinheiro, que tem algumas linhas de investimento. Então, a gente tem algumas essas parcerias que a gente foi lá, conheceu a instituição, entendeu a solidez ali para apresentar para o nosso cliente. Então, essa questão dos recebimentos, a questão da movimentação. A gente tem também a linha de otimização de custos para a empresa. Então, qual que é a ideia, né? Dentro da primeira avaliação financeira, muitas vezes eu volto lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar com consultoria. Muitas vezes o cliente, por uma comodidade, o que ele faz? Ele vai contratando alguns produtos financeiros, seguros, investimentos, e ele não faz uma análise disso depois. Ele acostuma, ele acha que sempre vai ser aquele custo ou sempre aquele produto. Às vezes ele contratou um produto para ajudar o gerente do banco, ou ele só tinha conta naquele banco e só tinha aquele produto. Então a gente faz uma análise para entender se aquele produto que ele tem está dentro do menor custo-benefício para ele. Uma otimização, né? A gente vai otimizar. Então, por exemplo, a empresa tem muitos funcionários, precisa de um plano de saúde. Vamos fazer um levantamento? Vamos achar quem aqui pode... Vamos entender se a cobertura está legal, se tem concorrentes ali com custo mais em conta, ou qual é a necessidade desse cliente. Então, a gente tem parceiros para indicar esse plano. Seguros, a mesma coisa, investimentos da mesma forma. Então, uma visão mais holística mesmo do negócio para ajudar o cliente. Então, a ideia da MKR Soluções Financeiras não é, claro, obviamente é vender, ajudar o cliente, mas eu não estou voltado só para o faturamento. Eu estou mais preocupado em entregar soluções. E pelo fato de ele já ter criado um vínculo de confiança com vocês, né? Tanto dentro da MKR quanto dentro das Sem Dívidas Bancárias existe um vínculo de confiança. Então, Sim. Qualquer outra coisa que ele precise ali fora, é muito mais confiável saber que você tá ali dentro de casa, que vocês vão indicar coisas que de fato são boas, até porque vocês, geralmente, 99% dos casos, conhecem muito bem o bastidor, o backstage, muitas vezes até pessoal, né, daquele Sim. cliente, de que momento ele tá Sim. vivendo, como aquilo ia reverberar na vida dele, né? Eu brinco que quando eu maquiava era isso, eu maquiava, dava aula e eu vendia os produtos, porque era frustrante a minha cliente sair no mercado, procurar e comprar tudo errado, porque geralmente cada um defende seu próprio interesse. Então, é muito legal isso de ter soluções que você sabe que vai ser
definitivamente uma solução para o cliente e não mais um problema para a vida dele, né? E é exatamente nessa ideia. Então a gente tem hoje 6 produtos principais ali que vão agregando e um complementa o outro. Então uma outra solução que a gente apresenta para o cliente é proteção patrimonial, por exemplo. Então o cara tem um patrimônio que ele demorou a vida inteira para construir, 20 anos, 30 anos, 10 anos que seja, e muitas vezes ele está passando por um momento de dívida que ele está exposto, ou ele vai fazer uma sucessão. O que é a sucessão? Então eu quero deixar para os meus herdeiros, para os meus filhos, para os meus parentes, aquele bem que eu deixei. E por falta de conhecimento e informação, ele não busca, e aí na hora que ele vem a faltar, tem um monte de dificuldade. Burocracia, perda, custo mais caro. Então, as soluções que a gente está trazendo para o cliente são soluções que a maioria das pessoas ou empresas, quando pensa nisso, fala assim, isso aí é um negócio que só empresa grande pode fazer. Então, por exemplo, vamos montar uma operação estruturada de crédito para um negócio. O cara fala, nossa, aí a BNDES é coisa de 5 milhões. Não, dá para fazer isso com 200 mil. Entendeu? Uma holding patrimonial. É só para quem é milionário, é só para o Silvio Santos. Não. Cara, dá para fazer. Se tem um imóvel, você pode fazer uma holding patrimonial. Vamos entender se é necessário esse custo, se faz sentido para a sua estratégia. Então, eu vou ter uma conta num banco tal para movimentar o dinheiro, com uma conta protegida. O que é isso? É só o cara que movimenta milhões? Não, às vezes o cara que ganha 50 mil consegue ter esse tipo de conta, 20 mil por mês. Tudo depende. A gente foi pegando esses produtos que eram premium, vamos falar assim, um produto mais estruturado, e deixou ele acessível. Então a gente encontrou parceiros para isso. Então essa é a grande vantagem. E tudo passa por uma avaliação. Então eu não quero vender um produto apenas só por comercializar aquilo. Claro que vai ter pessoas interessadas e a gente vai, tá bom, você quer isso, então vamos fazer uma avaliação inicial, a gente cria estratégia junto e eu vou te apresentar o parceiro. Até porque esses produtos, a gente tem um hall de parceiros, não sou eu que operacionalizo. Então a gente foi selecionando empresas no mercado sólidas, confiáveis, que funcionam, para levar a solução para o cliente. Então essa é a nossa intenção. Incrível, prático e realmente ajuda o cliente de todas as formas. E por fim, sem dívidas bancárias, né? Fala um pouquinho dela. E o ponto que, até para complementar, você falou do cliente, da segurança, a gente fez pesquisa. Então, por exemplo, nas sem dívidas bancárias, a gente faz ali o NPS, né? Que é para saber se o cliente está satisfeito, se tem dica, alguma sugestão, algum alinhamento. Então, uma das pesquisas é, você compraria mais algum produto nosso? E ali, de cada 100 clientes, a gente recebeu, 90 clientes falando, eu compraria. Eu confio na empresa, então... e a gente, tá bom, então quais são as soluções que o nosso cliente precisa? Não que eu quero vender para ele, tanto que não é nada... sempre a gente vai fazer uma sugestão. Uhum. Então esse foi um grande ponto que a gente fez, e dos nossos clientes também ali na MKR é a mesma coisa. Então é pegando a necessidade dele para apresentar essas soluções. Incrível. E as sem dívidas bancárias? Fala um pouquinho mais. Fala das sem dívidas aí, Jé. Você que tá no front aí todos os dias com os clientes ali também. Bom, as sem dívidas bancárias hoje nada mais é do que a negociação de passivos bancários dos clientes. Então, hoje a gente trabalha tanto com cliente pessoa física quanto pessoa jurídica, cada um tendo ali a sua particularidade, cada um tendo o seu devido desconto. Então, nós temos a nossa equipe ali, onde eles fazem as negociações e buscam acordos com desconto de até 80%. Então, de acordo ali com a avaliação, o nosso comercial, ele primeiro faz uma análise de cada caso, ele faz, então, análise de qual tipo de dívida, se é empréstimo, cartão de crédito, qual a linha de crédito que o cliente ele tem ali com o banco, qual o banco, e aí, em cima dessas informações, eles avaliam também o perfil do cliente. Então, nós montamos ali um plano para o cliente, onde ele vai poupar um valor mensal para ele quitar aquela dívida, um prazo para a quitação dessa dívida, e ali, depois que ele entra para o nosso hall de clientes ali, então, a partir desse momento, aí a nossa equipe ela começa a fazer essa gestão. Então, hoje a gente tem vários tipos de clientes, onde cada um tem sua dor diferente, mas basicamente todos têm a mesma dor, que é o emocional que fica totalmente abalado por conta de ter dívida bancária, que desestrutura todo a vida do cliente, né?
Então, a nossa equipe, ela presta esse apoio onde o cliente às vezes não entende, onde às vezes o cliente é um pouquinho mais leigo e acaba tendo dificuldade e faz um empréstimo onde não cabe no bolso ou utiliza o cartão ali para suprir uma necessidade e onde não vai conseguir efetuar esse pagamento. E aí a gente busca o cliente pagar um valor justo. Não é que o cliente ele vai deixar de pagar aquilo que ele deve para o banco. A única coisa ele vai pagar o valor justo. Vai pagar aquilo que ele pegou e não os juros absurdos que os bancos cobram. E mais que isso, tendo muita segurança durante o processo, Sim. pelo fato de vocês fazerem toda a gestão da dívida e tranquilidade, né? O Márcio vive falando isso de, Sim. tipo assim, a coisa mais importante para uma pessoa que tá com dívida é focar no oposto. Sim. Não focar na dívida, mas focar em conseguir guardar ou produzir mais recurso para quitar de forma justa, de forma segura, não ter o estresse, dormir em paz e tranquilo, Sim. né? E esse é um ponto que pega. Então, assim, tanto que o nosso processo, ele é um pouco mais extenso no começo, porque a gente conversa muito com o cliente. Não é um negócio que o cara clica no botão e já compra o produto. A gente quer ouvir o cara. Primeiro, para entender se a gente vai conseguir levar uma solução para ele, a gente leva muito isso em consideração. Mostrar os riscos, porque quem tem dívida tem risco e risco alto. Não é aquele negócio que seu tio falou assim: para de pagar daqui a pouco vem o desconto. Já era, você vai ter o salário bloqueado, você vai ter seus bens penhorados, você vai ter um processo correndo a revelia ali que pode... Você tá devendo 10, daqui a pouco você tem uma sentença de 100 mil nas suas costas. Não é simples. Então, a gente vem até para desmistificar isso, mostrar para o cliente, tem cara que não percebe o risco, às vezes ele coloca avalistas, que são pessoas próximas, parentes, pessoas que ele ama, que tem bens, e o cara não consegue, ele, numa loucura ali, ele contratou os empréstimos, não tinha noção de otimismo ali que ia dar certo, que ele ia conseguir pagar, aí chega lá, não consigo pagar. Tá, quem são seus? Meu tio, meu pai, minha mãe, tá, e tem bens? Tem fazenda, tem carro, tem imóvel. Então, você sabia que por causa da sua dívida você vai travar a vida deles como um todo? Não sabia. Então, sua dívida pode fazer seus parentes perder aquilo que ele lutou a vida inteira. Você tem noção que isso gera briga, talvez até ficar sem se falar, várias situações difíceis. Então, o nosso processo é pensar em estratégia para resolver isso, trabalhar também na questão até emocional. A gente não é psicólogo nada, mas assim, estar próximo com o cliente. Porque tem cliente que chega pra gente que vai falar: minha esposa não tá dormindo, não tá comendo, tá chorando, porque tá com vergonha, pressão, ansiedade, Sim. né? E a gente vai falando: calma, vamos conversar, vamos explicar pra ela, vai ter o apoio, tem o jurídico especializado que a gente tem. Então a gente apoia em todos os aspectos. O cliente, a gente brinca até que ele precisa fazer duas coisas: contratar a gente, confiar, né? E aí, depois que ele confia, ele precisa guardar o dinheiro. Ele precisa ter o planejamento financeiro dele, porque o resto a gente vai fazer tudo. Então a gente vai negociar no banco, vai representar ele, vai brigar por ele, vai defender ele se tiver um processo e fazer o acordo, entregar o boletão lá com um desconto de 80%, e a gente tem um dos valores que é entregar mais. Então toda a proposta que a gente monta é com valor conservador e a ideia é surpreender o cliente. Então a gente fez uma proposta lá que o desconto era 60%, por exemplo. O prazer nosso que a gente bate palma, comemora lá, é chegar e falar: 75% de desconto, 80%. Alguns casos a gente supera um pouquinho isso aí, chega até 90%, porque é feito um trabalho muito bem feito de organizar e atuar com profundidade. Incrível, amei. A gente já ficou bastante tempo falando e eu sou suspeita pra falar, porque como eu falei, eu acompanho de perto a operação de vocês e uma palavra até que a gente vinha falando dos bastidores, que é a congruência. A congruência com que vocês gerenciam tudo, lideram tudo e espelham tudo isso que vocês vivem e fazem de forma verdadeira em todos os clientes de vocês, né? Desde o acolhimento, o tratamento e tudo mais. Então acho que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo mais, mas acho que foi um episódio muito incrível para os clientes que estão aqui, que precisam das soluções de vocês ou conhecem alguém que precisa, para conhecer mais do que vocês podem oferecer e ter a validação disso, é claro, né? Acho que a gente pode ir caminhando pro final. Convida a galera para seguir as redes, faz o merchan aí da empresa. Você não fala os arroba aí, cadê o... Não, pode falar, é você. Você pode seguir, então, você pode ir Sem Dívidas Bancárias, @Sem Dívidas Bancárias nas redes sociais. No meu perfil, Márcio Carribeiro, então em todas as redes sociais.
E agora conhecer também o site novo aí da nossa nova marca, né? mkrsoluçõesfinanceiras.com.br, e também tem a consultoria que é mkrgestãoemfinanças.com.br. E no mais, continua por aqui no canal Mais do que Finanças, Márcio K. Ribeiro, Gestão e Finanças, porque ele traz muito conteúdo valioso, tanto nos vídeos institucionais, quanto nos podcasts, né? Além desse episódio que é o 50º, eu não vou cansar de inflar a minha habilidade de falar essa palavra. Eu já desisti na segunda, já. A gente tem mais 49 outros episódios que são muito importantes, muito que tem muito a agregar para você que é empreendedor, empresário, ou mesmo tem vontade de crescer, evoluir pessoal, profissionalmente. Afinal, o nome da marca aí, Mais do que Finanças, fala que a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o sucesso e com a evolução, ela vai muito além das finanças. Eu tenho esse privilégio de poder acompanhar de perto não só as operações, mas você pessoalmente, todo o crescimento e evolução, e comemorar junto também esse mês, né? Não só o 50º episódio, mas também a mudança do espaço físico de vocês agora, para comportar justamente todo esse crescimento de vocês. Toda a equipe tá muito ansiosa para esse próximo passo também, muito né? Muito ansiosa. Então assim, até pra gente ir pro final, qual que seria a última mensagem, né? O que você deixa aí já pra quem tá acompanhando a gente? Esqueci desse detalhe, né? E qual que é o seu... Cuidem das finanças de vocês. Acho que o principal ponto é se olhem as empresas de vocês com carinho, né? Olhem para vocês mesmos com carinho. Então, pensa antes de ter uma certa atitude. Então, tanto quanto relacionado às dívidas, quanto à sua empresa. Então, se olhe com carinho, olhe para os seus funcionários, acolha e, se precisar, a nossa empresa ela tá pronta para atender. Amei. Isso aí, muito bom. Adoro quando vem um pitch no final, assim, ó. Arrasta pra cima, clica na descrição aqui que tem o link. Eu vou trazer... Eu falo bastante nas redes sociais sobre profissionalismo, né? Então, você que é empresário, para de ser amador. Porque às vezes você começou num processo mais você ali, mais em casa, e tá tudo bem. Minha empresa também começou na minha casa. O ponto é que tem uma hora que você precisa profissionalizar, porque senão você vai fazer parte da estatística. Muitas empresas fecham antes dos 5 anos. Poucas empresas chegam a 10 anos. E por quê? Porque o mercado, ele não é... Fugiu a palavra. O mercado, ele não leva desaforo. Então, se você for amador, quem é profissional engole o mercado. Por isso que no Brasil tem pouco essa questão de ensino empresarial. E aí, por isso que a gente tem conglomerados gigantes, como os bancos, por exemplo, mas não só, em cada segmento que você for ver, tem empresas muito gigantes, que são muito profissionais naquilo que faz. E os pequenininhos ficam para trás. Por quê? Porque não se permitem. Então, o dono da mercearia acha que ele nunca vai conseguir ser um Carrefour. Cara, mas ele não vai ser o Carrefour se ele não pensar como o dono do Carrefour lá atrás pensou. Então, teve uma história, o cara do Pão de Açúcar, qualquer empresa grande, ela foi pequena um dia. Então, só precisa o quê? Dar o próximo passo e começar a profissionalizar. Então, você se permita, porque não é só empresa grande que pode ter um sistema, não é só empresa grande que pode ter um financeiro organizado, não é só empresa grande que pode ter uma previsão de fluxo de caixa, um sistema para vender, uma consultoria financeira, não é só empresa grande que tem dezenas ali de mentores e treinadores. Qualquer empresa hoje no Brasil consegue ter apoio. Com um funcionário, com 1.000 funcionários. Depende muito mais da mentalidade, como a gente falou aqui. Então fica ligado, fica com a gente aqui no YouTube, fica com a gente lá nas redes sociais, que a nossa intenção é compartilhar conhecimento. É sobre isso, eu amei. E se você tem algum déficit na sua empresa, busque se desenvolver, busque realmente soluções e auxílio, porque com certeza você vai conseguir chegar onde você almeja. É isso. E você não vai falar de você? Ninguém te conhece, ninguém te segue, ninguém... Nossa, eu não ia dar ênfase pra mim hoje, mas é sobre isso. Aproveita o espaço. Então devia ter gravado tudo aí com a minha logo, com as coisas e tudo mais, mas enfim. Eu não falei meu nome nem no início, me chamo Gabriela Ribeiro, sou esposa desse careca maravilhoso, gestor incrível e meu mentor de vida que me ajuda realmente a desenvolver os meus negócios. Sou criadora Sem Dívidas Bancárias, eu ia falar. Sou criadora do FBI Clube Jundiaí, que é um clube de desenvolvimento pessoal
virtual, profissional e networking para mulheres empreendedoras aqui em Jundiaí região. E também sou mentora de comunicação, posicionamento e vendas para mulheres empreendedoras. Então, se você estiver precisando entender como se posicionar melhor, vender mais e melhor, e também quiser um grupo de apoio realmente para se desenvolver nessa jornada, conte comigo e com o FBI Clube. Nas redes sociais é só procurar Gabriela RZ Ribeiro ou FBI Clube Oficial também. Muito bom. Agora sim, todo mundo apresentado, todo mundo desejando coisas boas. Eu quero te convidar para o próximo episódio já, que vai ser o 51, que eu não sei falar tudo isso. 51º, meu amor. É isso aí. Então eu vou te convidar para o próximo episódio, mas até ele ficar pronto, volta nos outros 49, que foi tão incríveis. E também o conteúdo aqui do YouTube. A gente tem conteúdo toda semana aqui, que dá um baita de um trabalho, com bastante carinho, com bastante amor, para falar de gestão, empreendedorismo e finanças e autoconhecimento, para te ajudar a melhorar aí na sua vida, no seu negócio. Então aproveita que é de graça e tem muita coisa muito boa aí para você. Um abraço e até mais. Tchau.